Boa tarde, irmãos. Muito bem. Bom estarmos juntos mais uma vez. Juntos vamos continuar considerando a palavra de Deus. Obrigado, irmão. Nós vamos ler Hebreus 12 mais uma vez. Hebreus 12, 1 e 2. Nosso desejo é continuar olhando para Cristo e considerar os exemplos do Mestre, para que nós possamos imitá-lo, sendo assim verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vivendo por modo digno de Cristo, por modo digno do Evangelho, de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Hebreus capítulo 12, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Aqueles que quiserem se colocar de pé, bom que quem tiver já com um pouquinho de sono, desperta. E eu tenho a visão boa, viu? Se dormir eu vou chamar daqui. Vou nada, brincadeira, não tenho coragem não. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos, Tu és bom todo o tempo. O Senhor tem sido bom para nós, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado uma nova vida, uma esperança viva em Cristo Jesus, e como é bom cantar desta viva esperança. Um dia, livres, ó Pai, de todo o peso, todo o embaraço, nós estaremos na Tua presença, transformados para uma eternidade juntamente com o Senhor. Mas, ó Deus, nos dias da nossa peregrinação, no tempo da nossa vida aqui, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa preencher toda a nossa vida, e que os nossos ouvidos estejam atentos aos bons conselhos do Mestre, e que nós sejamos corajosos para obedecer à Tua vontade. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podeis assentar. Nós já temos considerado pela manhã alguns exemplos do Senhor Jesus, que nos inspira, que nos ajuda e nos faz sermos mais cristãos, pequenos cristos, como alguém tem dito, imitadores do Senhor. Cristo viveu uma vida cheia do Espírito Santo, agiu e viveu na plenitude e no poder do Espírito Santo. Cristo era conhecedor das Escrituras, como nós já consideramos. Cristo vivia uma vida de oração na presença do Pai. E como nós precisamos considerar todas estas verdades e os exemplos do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos assim continuar, irmãos, olhando para Cristo, procurando pela fé contemplar o Senhor. E agora nós queremos ver o Senhor Jesus na sua absoluta, perfeita submissão ao Pai. Sempre, em todo momento, o Senhor Jesus estava completamente submisso ao Pai. João capítulo 4, versículo 31. Depois daquele diálogo com a mulher samaritana,
O Senhor Jesus revela esta submissão, esta absoluta e pronta submissão com relação ao Pai. João 4:31, enquanto isto, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus então declarou, notem o que o Senhor Jesus está ensinando, dando exemplo na sua declaração: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós citamos esse texto ontem, né? Qual era o prato preferido de Jesus Cristo? E ele diz, e ele deixa-nos exemplo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Será que nós temos esse sentimento, esta prontidão? Será que nós estamos dispostos a sacrificar algo que é tão prazeroso e necessário como o alimento, por causa do reino, por causa da obra, da vontade de Deus? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não sei se você consegue perceber como o Senhor Jesus está dando ênfase. Nada é mais importante. Nós precisamos nos alimentar, mas o Senhor está dizendo: olha, mais importante é fazer a vontade do Pai e realizar a obra que o Pai havia lhe dado. Se nós formos mais para frente, lá em João 6:38, você vai ver que depois de realizar um grande milagre, a multiplicação dos pães, alimentando uma grande multidão, o Senhor Jesus diz àqueles que estavam ouvindo, abra sua Bíblia, João 6, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, não tem dificuldade de compreender aqui o que está sendo ensinado e o exemplo que o Senhor está nos dando. Você, nós podemos dizer: olha, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do Mestre. Todos os dias, quando você levanta, você pode dizer no teu coração: hoje eu não vou fazer a minha vontade. Hoje, só hoje, mais uma vez, eu vou fazer a vontade do Mestre. Cada dia basta o seu mal. Eu não preciso ficar, quando eu aposentar, quem sabe em outra ocasião, num outro momento. Não, é hoje. Hoje eu vou fazer a vontade do Mestre. O Senhor Jesus deu-nos exemplo para que possamos seguir os seus exemplos. O Senhor Jesus mostra a autoridade da sua missão. Lá em João ainda, agora no capítulo 8, verso 28 e 29, esses textos, nós queremos só destacar esta submissão perfeita, esta prontidão em obedecer, que deve haver na vida de um verdadeiro discípulo. Aqui o Senhor Jesus está diante dos seus opositores, e Ele está comprovando e mostrando a realidade, ou a autoridade e a verdade da sua missão. E João 8:28 diz: então Jesus disse:
quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Irmãos, eu não sei se eu já disse, mas eu estou lendo a versão atualizada, a nova versão atualizada, Almeida atualizada. E o Senhor está dizendo: olha, quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando vocês crucificarem o Filho de Deus, então vocês vão entender, vocês vão saber que eu sou, e que eu nada faço aqui de mim mesmo, mas sempre eu faço e falo conforme aquilo que o Pai me tem ensinado. Outra versão diz: mas exatamente como meu Pai me ensinou, estas coisas eu falo. E sabe, nós vivemos uma época de coisas abstratas, né? Não precisa ser com exatidão, cada um tem a sua maneira, nós precisamos tomar cuidado com isso. Olhando para o exemplo de Cristo, fica claro que o Senhor Jesus fazia tudo exatamente em conformidade com a vontade, a instrução do Pai. Mas se você vai lá para o Velho Testamento, você vê também homens de Deus agindo de acordo com tudo aquilo que Deus havia mandado. Noé, na construção da arca, seguiu todas as instruções, as medidas, as proporções, tudo, e ele fez conforme aquilo que o Senhor lhe havia ordenado. Mesmo quando não parecia ser inteligente ou prudente, estes homens de Deus, pela fé, fizeram de acordo com a vontade de Deus. Certamente nenhum general iria sitiar uma cidade fortificada e rodear pela cidade tantas vezes, tocando trombeta e gritando, sem armas. Mas aqueles homens fizeram de acordo com a vontade e a instrução de Deus, e os muros da cidade vieram abaixo. Jericó não resistiu. Nós precisamos agir em conformidade com a vontade do Mestre. E não tem tanto faz. Ah, tanto faz. Ah, não tem problema. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira, cada um... Não, Deus tem uma verdade, uma instrução, um jeito, um caráter, uma conduta. Aprenda do Mestre, conheça o Mestre, siga o Mestre, faça exatamente aquilo que o Mestre lhe ensinou, não que você aprendeu dos seus pais, dos seus avós, a tradição que você vem seguindo, não, faça aquilo que o Mestre lhe tem ensinado, exatamente em conformidade com as instruções do Mestre. O Senhor Jesus faz uma afirmação de sua obediência com ousadia, faz uma declaração diante do Pai. João, de novo, agora o capítulo 17. João capítulo 17, o verso 4. Ninguém poderia ter esta ousadia de fazer uma declaração tão firme diante do Pai. E olha o que ele diz no verso 4 do capítulo 17: eu te glorifiquei na terra. Cristo está falando com o Pai. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. Eu completei
a obra, aquela que o Senhor me tem dado. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E mais uma vez nós estamos olhando para esses versículos, e é agora esta declaração de Cristo, porque Ele é o Mestre, e Ele nos tem dado bons exemplos. Será que eu e você, irmãos, nós poderíamos dizer: Senhor, nós temos glorificado o Teu nome na terra, porque realizamos a obra que o Senhor nos deu a realizar? Na oração do Pai Nosso que Cristo nos ensinou, Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, e assim ele continua. Mas a expressão santificado seja o teu nome, quer dizer que o teu nome seja conhecido como santo, que tu sejas conhecido como o único Deus vivo e verdadeiro, santo, santo e santo. E esta expressão fala disso. Será que eu e você, será que nós como igreja temos manifestado o nome de Deus como sendo santo, santo e santo, pela obediência, pela prontidão de submissão? E o mundo olha para nós e vê como o nosso Deus é santo. Santificado seja o teu nome. Que os homens saibam, que o meu vizinho saiba, que os meus parentes e companheiros, que a cidade de Ouro Preto saiba: Deus é santo. E como saberão? Pela nossa vida, por fazer e cumprir a vontade de Deus, por realizar a obra que Ele nos deu a fazer. E o que você está fazendo? Que ocupação é a tua? Em que você gasta o tempo da sua vida? Como discípulos de Cristo, se de fato nós assumimos esta honra, este privilégio, Deus espera de nós a mesma submissão. O Mestre Jesus Cristo espera de nós a mesma submissão. Sigamos o Mestre, sejamos seus imitadores. Que ocupação é a tua? Eu não sei se vai dar tempo de nós chegarmos lá, mas a Bíblia fala de um homem que queria seguir a Cristo, e ele disse: bom mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Cristo disse: então vem. E ele disse: deixe-me primeiro cuidar ou enterrar o meu pai. E nessa frase ele mostra a intenção dele: eu primeiro, depois o Senhor. Ou se eu estou fazendo confusão, esse é aquele que Cristo chamou. Mas um deles, ele diz: deixe-me primeiro sepultar. E a resposta de Cristo é que eu quero destacar aqui. Cristo diz: deixa os mortos o sepultar dos seus mortos. Uma coisa que eu falo para os irmãos, e nós precisamos trabalhar, nós precisamos sustentar a nossa casa, cuidar dos nossos. Trabalhar é algo digno. Somos chamados a isso, com as nossas mãos trabalhar para suprir as nossas necessidades e ajudar o necessitado. Mas sabe, meu amigo, tem pessoas lá no mundo que fazem o que você faz, provavelmente melhor do que você. Mas não tem quem pode pregar o Evangelho como um redimido pode. Quem é que pode pregar a verdade se não conhece a verdade? Olha quantos nós somos aqui. Olha quantas pessoas tem lá fora.
Eu não sei que ocupação é a tua, mas não coloque a tua ocupação como prioridade. Tenha a tua ocupação como uma forma de pagar as contas, de sustentar a família, mas coloque Cristo em primeiro lugar, a obra em primeiro lugar, a vontade do Pai. Lembra de Cristo, menino? Por que você fez isso conosco? Nós te procurávamos, já falamos desse texto hoje. E Cristo responde: vocês não sabiam que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão preocupados? Vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios do meu Pai? Tem uma ilustração, uma menininha, eu vou dar o nome dela de Ana. A Ana chega para a mãe dela, a Aninha, e fala: mãe, quando o Senhor Jesus voltar, nós vamos para o céu? E a mãe disse: sim, minha filha, se você crê no Senhor Jesus, você vai para o céu. E ela ficou contente, e a mamãe continuou, né? A mãe dela continuou e disse: olha, e eu também vou para o céu, e o seu irmão, o João, que já creu no Senhor Jesus, também vai, e o papai também vai. E ela parou e olhou séria e disse: o papai não. Sim, filha, o papai vai, o papai crê no Senhor Jesus, mas o papai não pode deixar a loja, o papai não pode deixar a venda, o papai não deixa o serviço, ele nunca pode. Essa é a nossa vida muitas vezes. Não podemos deixar o trabalho secular, não podemos deixar as nossas ocupações, mas queremos o céu, queremos as bênçãos, queremos a glória. Então, ocupe-se sim, tenha o seu trabalho digno, honesto, mas lembre-se, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Deus há de dar tudo aquilo que você necessita. Este é o exemplo de Cristo, obediência total. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste a fazer. Todos nós deveríamos fazer o voto que Paulo fez um dia, e que eu fiz quando jovem: em nada tenho a minha vida por preciosa, a minha vida não tem valor, contanto que eu cumpra com alegria a obra, a missão que o Mestre deu. Todos nós deveríamos ter convictos em nossa mente, em nossos corações: a minha vida nada vale, a minha vida não é preciosa, contanto que eu cumpra a vontade do Pai. Mais um exemplo que o Senhor Jesus nos dá. Cristo aproveitou ao máximo o seu tempo aqui nesta terra. Cristo não gastou os seus dias com ociosidade. O Senhor Jesus aproveitou a sua vida ao máximo. Cristo não desperdiçou a sua vida com futilidades, com coisas sem importância, sem valor eterno. Mas Cristo reconheceu a preciosidade do tempo. O que é o tempo para você? Como você se relaciona com o tempo? Ouça as palavras do Senhor em João capítulo 9, verso 4. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura. E aqui nós vemos como o Senhor Jesus reconhece a preciosidade do tempo, a necessidade de usufruir do tempo de maneira inteligente. João 9, verso 4 e 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia.
a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Façamos a obra de Deus, a obra daquele que nos enviou, enquanto é dia, enquanto há tempo, enquanto temos oportunidades. Eu tenho 43 anos, eu sei que eu não tenho mais anos pela frente do que já se foram. Aí você fala, mas você não vai chegar aos 80? Espero que não. Mas como nós usamos o tempo? Enquanto é dia, enquanto há oportunidade, jovens, enquanto você tem saúde, enquanto você tem vigor, agora é a hora de cumprir a vontade do Pai. Como nós temos usado o nosso tempo. Lembrando, né, irmãos, o tempo não é nosso, a vida não é nossa, fomos comprados, pertencemos ao Senhor, tudo é dele. Nós somos mordomos. O dia para nós é este momento, enquanto estamos vivos, enquanto temos saúde, disposição, força. Mas a noite vem, a noite traz o cansaço, o enfraquecimento, a doença, o desânimo, a impossibilidade de servir. Se os jovens entendessem que o tempo de investir no reino é agora, não é na aposentadoria, não é depois que você conseguir as coisas, depois que eu tiver uma condição tranquila, depois que eu me estabilizar, não. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é para toda a época da nossa vida, meninice, juventude, adulta e assim por diante. Coloca o reino, a obra, a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixe o tempo escapar por entre os seus dedos, mas sim, sigamos o exemplo do Mestre. Efésios 5, verso 15 e 16. Somos convidados a usar do tempo com sabedoria. Assim nos exorta a palavra de Deus, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Você está correndo atrás das suas coisas, está ganhando a sua vida. Diz a palavra de Deus, todo aquele que ganhar a vida, perde a vida eterna, mas todo aquele que por amor a mim e ao Evangelho perder a sua vida, ganha a vida eterna com Deus. Neste texto, meu irmão, você é o tolo ou o sábio? Você é aquele que cuida do tempo de maneira relaxada? Que não se preocupa em investir no reino e na eternidade? Aproveite o tempo para servir o Mestre, aproveite o tempo para obedecê-lo, aproveite o tempo para segui-lo, para conhecê-lo, porque os dias são maus, difíceis, perigosos, o inimigo é forte e astuto. Podemos lembrar das palavras de Salomão lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes 12 e verso 1. Eclesiastes 12 e 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, eu não tenho mais prazer neles. E aqui talvez, mais uma vez, nós podemos dar uma ênfase aos jovens que estão entre nós. É bom ver tantos jovens aqui.
Deus tem um plano para você, Deus tem um chamado, Deus tem uma obra. O mundo está propondo muitas coisas, o mundo tem oferecido a você oportunidades, mas nenhuma delas vale a pena, nenhuma delas se compara com aquilo que Deus tem preparado para aqueles que temem a Deus, para aqueles que amam a Deus. Muito jovem, eu resolvi no meu coração colocar o reino de Deus em primeiro lugar, muito jovem. Eu não me arrependo nada, em nada. Eu me arrependo de não ter sido mais zeloso, mais fiel, mais dedicado. Eu me arrependo porque muitas vezes eu busquei aquilo que o meu coração queria. Eu deveria ter sido mais abnegado, sacrificado mais. Tem um poema baseado nesse texto que diz: antes que venham os maus dias e os anos dos quais dirás que não te trazem iguais alegrias, e neles não achas a paz, antes que a fronte se curve e as pernas não queiram mais caminhar, e o brilho das cores nos olhos se turve, e faltem-te forças para trabalhar, antes que os lábios em tua boca venham a se fechar, pois a tua voz já tão fraca e rouca não poderá mais cantar, antes que temas o homem grande, o forte, o enfarte, teu inimigo, e tornem-se brancos os seus cabelos como os campos de trigo. Lembra-te hoje, antes de tudo, daquele que te criou, daquele que fez o mundo, daquele que te amou, daquele que com o seu filho, da morte te resgatou, pagou todo o preço que era devido, e a vida de volta doou. Lembra-te hoje do teu Criador. Os anos passam depressa. Eu tenho uma filha de 21 anos, um filho de 18, outra de 8, e parece que foi ontem que eu estava saindo da casa dos meus pais, com o desejo de seguir o Mestre, com 18 anos, sozinho. Cristo tem nos dado exemplo, para que nós possamos seguir as suas pisadas. Eu separei um outro poema que diz: ajuda-me a compreender o valor destas horas, ajuda-me a ver a tolice de desperdiçar, ajuda-me a confiar no Cristo que por mim sofreu, e a Ele sem reservas me entregar. Ajuda-me, Senhor, a me entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo. E ainda nos minutos que nos restam, 15 minutos talvez, vamos pensar um pouquinho em como a vida de Cristo foi uma vida pura, santa. Mais uma vez, eu destaco a impossibilidade de Cristo pecar, por ser Deus manifesto em carne, Emanuel, Deus conosco, mas o Senhor estava nos dando exemplo, para que possamos viver em conformidade com os seus exemplos. Nós não vamos conseguir aqui viver uma vida livre de todo peso, de todo pecado, de todo embaraço. Aquele que diz que não tem pecado engana-se a si mesmo, diz João na sua carta, é mentiroso, faz Deus mentiroso. Mas também ali ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O Senhor está nos dando exemplo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A questão está na nossa disposição, meus irmãos.
Eu levanto hoje com o desejo de não pecar. O pecado te incomoda, o pecado te traz tristeza, o pecado te traz pranto, choro, arrependimento, dor, vergonha. Agora o fato é que nós vivemos dias em que nós não preocupamos com santificação. Mais uma vez eu posso perguntar, quem aqui tem um plano de santificação de vida? Quem aqui levanta todos os dias com um propósito de viver uma vida santa, de não tocar coisas impuras, de não colocar diante dos olhos nada que contamina, de guardar o coração? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Quais são as portas do coração? Olhos, ouvidos. Quem de nós levanta todos os dias com esta disposição? Hoje eu vou ser santo, santo, santo. E a gente pega o carro de manhã cedo para levar o filho na escola, e o primeiro cidadão que entra na nossa frente, a santidade vai por água abaixo. Eu não sei como é o trânsito aqui, mas lá no Beraba é terrível. Mas, a partir do momento que eu identifico o pecado, eu devo me arrepender, eu devo confessar e eu devo abandonar. E se eu não conseguir hoje, eu vou tentar amanhã. E se eu não conseguir amanhã, eu vou tentar uma disposição honesta, uma disposição sincera de ser como Cristo foi, sem pecado. 1 João 3:5. Vocês sabem que Ele, Cristo, se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Cristo não há pecado. 1 Pedro 2:22, falando de Cristo, ele diz: não cometeu pecado, nem foi encontrado engano ou dolo em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Santo na nossa conduta, santos na pureza moral, santos nos nossos relacionamentos. E quando o Senhor Jesus ali ensinando o caráter e a ética cristã no Sermão do Monte, Ele diz: olha, se alguém bater na tua face, não revida, não paga o mal com o mal, seja santo, já espere a outra, já prepare-se para receber outra bofetada, sem pecar. Ah, quem faz essas coisas? Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, sem pecar. Se alguém te roubar a capa, dá também a túnica, sem pecar. Caráter cristão. Há tantas instruções, há tantos exemplos. O Senhor Jesus lá em João capítulo 8, se você quiser abrir aí, João 8:46. Ele diz: quem de vocês me convence de pecado? Eu digo a verdade, e vocês não acreditam em mim. Mas a expressão é: quem de vocês me convence de pecado? Quem de nós tem uma vida irrepreensível, ou procura viver uma vida irrepreensível? Não para viver uma vaidade, né? Um orgulho religioso. A minha vida, eu não sou como os demais, fariseu, né? Não estou falando, não é fariseu, é quem tem de fato no coração esse desejo e luta e trabalha e procura viver para ter uma vida irrepreensível.
Quem procura zelar pelo nome, mas não o seu nome, o nome de Jesus que você carrega. Porque todas as vezes que o teu nome está na lama, você joga o nome do seu Senhor também. Nós somos a razão de muitas pessoas zombarem de Cristo. Infelizmente, porque não buscamos santidade, não vivemos santidade, não faz parte dos nossos planos viver uma vida santa, pura, reta. E quando eu falo santidade, não estou falando só de moralidade, não. Coisas morais, adultério, fornicação, pornografia, não é só isso não. É orgulho, é arrogância, é avareza. Avareza é idolatria, obras da carne, contenda, inveja, brigas, desunião, falta de amor. Maledicência. Falando mal uns dos outros, não faleis mal uns dos outros. E colocando e justificando o nosso pecado, dizendo, nós estamos defendendo a verdade, estamos defendendo a doutrina. Mentira! Somos orgulhosos, arrogantes, presunçosos. Falta-nos santidade, meus irmãos. Falta-nos conhecer a Cristo, falta-nos nos aproximar dEle. Não se ofenda com as minhas palavras. Elas servem para mim. E é com amor que eu estou aqui hoje à tarde. Para olhar para Cristo. E perceber o quanto nós precisamos melhorar. O quanto nós precisamos avançar. Quem me convence de pecado, disse o Senhor. Somente o Senhor Jesus, o perfeito, imaculado, filho, dizer estas palavras. Não havia defeito de caráter no Mestre, não há defeito de caráter em Cristo. Ele é perfeito em todos os aspectos. Nós podemos imitá-lo, nós podemos segui-lo. Não se apoiem em líderes, em homens, você vai cair com eles. Se apoiem em Cristo, inabalável, e que está pronto a te ajudar quando você tropeçar. Viva esta santidade. 1 João 2,6, abra a sua Bíblia, 1 João 2,6, e o meu tempo está indo embora. O tempo corre e nós voamos. Quem diz que permanece nele, quem diz que permanece em Cristo, este também deve andar como ele andou. Você está em Cristo, você permanece em Jesus Cristo, então você deve andar como Cristo andou, em santidade, em pureza, em retidão, em justiça, em amor. Há um equilíbrio entre amor e justiça. Cristo veio, o verbo se fez carne. Lembra do versículo lá em João? Versículo 14, se não me engano, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, amor, mas também verdade, justiça. E a palavra de Deus nos convida: considerai a bondade, a benignidade, mas também a severidade e a justiça de Deus. Tenhamos, irmãos, equilíbrio entre amor, misericórdia, compaixão e justiça, verdade, retidão. Equilíbrio. Essa é a vida cristã. Equilíbrio. Todos os extremos são prejudiciais. Deus nos chama a viver uma vida equilibrada em Jesus Cristo. E para terminar, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Faltam
7 minutos para a hora do café. Primeira Pedro 1:15 diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que vocês fizerem. Notem, meus irmãos, este é o conselho do mestre, é o mandamento do mestre. Sejam santos em tudo o que vocês fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E nós podemos considerar essa semana, né? Esse é o primeiro dia da semana, mas consideremos a semana que passou. Você pode dizer que tudo que você fez em santidade? Em pureza? Com um coração honesto e um desejo sincero de obedecer o mestre, de imitar o mestre? É interessante olhar para a vida de Paulo. Paulo, quando ele se converte e depois de passar um tempo lá na Arábia, aprendendo com o próprio Senhor Jesus, ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. A humildade de Paulo, né? Antes Saulo de Tarso, eu sou o menor dos apóstolos. Depois, mais ou menos no meio do seu ministério, ele diz: eu sou o menor dos santos. E já no final da sua vida, sabendo já que a morte se aproximava, ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Vocês acham que a vida de Paulo, ela regrediu espiritualmente? Ele era o menor dos apóstolos, depois o menor dos santos entre todos, e depois o pior dos pecadores. Essas três expressões mostram o crescimento e a proximidade de Paulo com o mestre. Quanto mais perto do mestre, mais nós temos a noção de que o pecado é horrível. Pode ser um único pensamento: sujo, mau. E quando nós temos essa noção, nós percebemos quão grandes pecadores nós somos. Mas o exemplo do mestre é: quem me convence de pecado? Eu tenho vivido uma vida santa. Nenhum dolo, nenhum pecado, nenhuma ofensa. Quando injuriado, não injuriava, tudo entregava àquele que julga justamente. Ah, meus irmãos, que nós sejamos mais e mais semelhantes ao nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida absolutamente pura diante do mestre, procurando aproveitar o tempo ao máximo, porque os dias são maus, a vida é curta, é breve, é frágil. Que sejamos completamente submissos, obedientes à vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe mais uma vez, e que haja em nós o desejo de prosseguir, de continuar a buscar, a se aproximar, a assentar aos pés de Cristo e ouvir a sua voz. Esse é o melhor lugar, essa é a melhor parte, a única coisa necessária. Que Deus nos abençoe. Amém.